Ou, às vezes, o óbvio precisa ser dito. Às vezes, nem a gente que é professor teve essa ideia, né? Então, assim, estamos aqui para ter essa ideia, né? Mas, às vezes, o óbvio precisa ser dito. Então, a finalidade do projeto é fazer com que o aluno também perceba que ele pode aprender mesmo aqui no Hopi Hari, que a gente vem para bagunçar, que a gente vem para se divertir, né? E hoje a aula do projeto, ela é uma aula de 45 minutos, né, mais ou menos, que acontece aqui no Teatro de Caminda, tá? E a gente passa aí por algumas disciplinas, especificamente do eixo das ciências da natureza, tá? E por que a gente escolheu falar de ciências da natureza? Veja bem, se eu pensar em todas as atrações aqui do parque, tá? Então, das áreas do conhecimento, aqui mais, assim, aqui espontaneamente a gente pode fazer uma conexão, são com as disciplinas da ciência da natureza. É claro que se você é um professor de português, ou se eu sou uma coordenadora e eu quero fazer um projeto pedagógico para a minha escola, e eu sei lá, eu tenho a semana literária, eu quero que o meu evento pedagógico da escola tenha a ver com o parque, ou eu posso encaixar alguma coisa de português, relacionar, né, alguma coisa de português com aquele compêndio? Pode. Né? Sei lá, a gente tem aqui, né, Hopi Hari é um país independente, então tem o Hopês, que é um idioma próprio, você pode falar sobre linguagens, né? Um projeto pedagógico de história, tem lá o Catacumbi, né, que é uma réplica, né, do templo do faraó Ramsés. Então a gente pode encaixar uma disciplina ou outra ali com algumas das atrações do parque, né? Mas como alguns de vocês são professores aqui, coordenadores de editores, sabe, né? Eu sou uma professora, eu dou aula há mais de 20 anos e quem nunca, quando começaram esses projetos interdisciplinares, né, deu aquela forçada de barra numa prova interdisciplinar ou numa atividade. Eu vou falar do Egito Antigo, o professor de história está feliz, mas e o professor de física? Ele fala, meu Deus, o que eu vou falar de Egito Antigo? Como que eu vou me encaixar nesse projeto? E a gente dá aquela forçadinha de barra, né? Eu sou professor de física, sei lá, uma pirâmide tem altura tal, o sol bate na pirâmide, projeta uma sombra, e eu tô falando de Antigo Egito também, numa prova de física, mas eu tô forçando a barra, né? Eu tô fazendo um projeto multidisciplinar e não interdisciplinar, né? Então, assim, a gente não quis forçar a barra com disciplina alguma, então vamos pensar assim, ó, espontaneamente, né? Das atrações do parque, o que a gente viabiliza? Vamos falar de ciências da natureza, tá? Então, a escolha da aula, ela tá permeando aí, especialmente com as disciplinas de física e biologia, né? E como eu sou uma professora de física, e se tiver algum professor de física aqui, também vai compartilhar comigo, a gente tem uma dificuldade muito grande quando o aluno chega lá no ensino médio, de o aluno associar a física com a realidade, tá? Muitos têm aquela visão, a física é só jogando a fórmula, né? Tudo está no papel. Eles não associam com as coisas, com o mundo ao redor deles. E aí a física não é assim, embora as pessoas não saibam que é a disciplina mais legal de todas, né? Especialmente os alunos, eles têm um ranço com a física. Vai, quem é professor de física aqui? Tem algum professor de física? Deus, mano, doido. Então, né, eles compartilham comigo. A gente sofre bullying pedagógico, né? A gente é a disciplina que não é a mais adorada de todos. Então, a gente também tem um desafio de fazer o aluno gostar de física, de se interessar pela nossa disciplina, né? E, poxa, que coisa mais legal de luto, no parque, vamos falar de física, olha que legal, que divertido. A física é divertida também, e às vezes a gente tem essa dificuldade de passar para o aluno essa mensagem de que, para que ele se interesse, né? Na nossa disciplina e que ele veja como algo divertido ou como algo legal também, né? Porque a gente sempre escuta que a física ou a ciência como um todo é algo para os malucos, né? Ou para o cara que tem que ser muito gênio. Não, né? As ciências estão aí para todos são capazes de aprender e o nosso aluno, ele também não precisa ser só capaz de aprender, mas ele tem que se interessar, né? E afinal de contas a gente tem que, como professor também, uma missão a mais do que só ensinar a nossa disciplina. A gente tem como função também despertar a vocação do aluno para fazer aquela profissão, né? Então eu, como professora de física, eu tenho vontade de despertar a vocação científica do meu aluno, porque o mundo precisa de mais cientistas. Quer fazer uma pergunta? Então, como você estava falando na questão de multimodalidade, né, professor? De geografia, eu sou de... Só um pouquinho, eu vou descer aqui para que... eu não estou escutando muito, mas aí a gente possa compartilhar a sua pergunta com todos. Segura aqui. Bom dia a todos os docentes, né?
O convite que a gente sempre faz na nossa escola PEI é ter a multidisciplinaridade e a interdisciplinaridade. Igual no meu caso, eu sou de geografia, eu posso estar fazendo uma parceria juntamente com os professores de física e matemática, né? Para poder estar explicando o espaço, porque a geografia precisa da física, da química, da biologia. É uma ciência que abrange outras para poder ser explicada. E esse espaço aqui, ele também contempla isso. Perfeito, obrigada pela sua contribuição. E isso que o professor falou, essa questão de a gente se associar com outras áreas do conhecimento, vem da nossa criatividade, né? Que eu acho que ser mais criativo que o professor é só o aluno mesmo, né? Então, a gente sempre pode pensar o Hopi Hari como um todo. E aí, ó, por exemplo, qual que é a ideia de os senhores estarem aqui hoje, tá? Porque assim, ó, eu particularmente, que já passei dos 40, né? A gente não tá num grupo de amigos e de repente fala assim, oi, vamos para algum lugar, né? Você vai lá com o pessoal lá na sala dos professores combinar, vamos para um rolê, vamos sair. Então, ninguém vai falar, vamos para o Hopi Hari, vamos para um parque de diversões. Não, a gente é professor, a gente tá cansado. A gente escolhe os rolês que tem lugar para sentar, entendeu? No mínimo, não é? Um lugar para sentar, um lugar para comer, né? Esse é o nosso passo, esse é o nosso rolê. Ninguém chega e fala, eu vou lá pro Hopi Hari, né? Eu vou lá na montanha-russa, radical. Não, a gente não escolhe esse rolê, tá? Não é pra nós. A gente não tem essa ideia de vir aqui passear no parque, tá? E aí, quando a gente vem mais ou menos em 2 ocasiões específicas. Uma, ou é pra trazer filho, quem tem filho pequeno sabe, eu venho por causa da criança. E aí você fica só na fantasia lá no carrossel, castelo de lendas, você até quer ir na montanha-russa, mas a criança não tem 1,40 m ainda e você não vai sozinho, porque você não vai deixar o seu filho lá, né? Porque você vai se divertir e a criança não. Então a gente tem um outro foco, a gente acaba frequentando alguns locais do parque, algumas das atrações só em função dos nossos filhos, né? Então a gente vem pelas crianças. 2, a gente vem com o aluno, o que é muito pior, né? Porque se você é o professor que está responsável ali por aquela escola de excursão, então você tem que cuidar dos filhos dos outros. E não é só 1 ou 2, é aquela galera. E é uma outra, claro, você se tiver também, sim, mas não é a mesma coisa, né? Você está preocupado se todo mundo está inteiro, se todo mundo está vivo, se fulano nem comeu, se não tem alguém passando mal. A gente tem outra preocupação, um outro foco, porque a gente está responsável por um bando ali, né? Que se acontece alguma coisa, então a gente quer não, tem uma preocupação, né? Então ninguém vem para o rolê, ou que você é professor, diretor, coordenador, você não vem para o Hopi Hari para ter essas inspirações, né? Como o professor colocou, eu sou professor de geografia, eu sou professor de história, o que o Hopi Hari pode me oferecer, com o que eu posso fazer parceria? Porque a gente não vem ao parque com um olhar pedagógico, tá? Então a ideia, eu proponho que os senhores, ao saírem daqui, que se divirtam, obviamente, esse é o foco do dia de hoje, mas que cada brinquedo que vocês estiverem indo, cada local que vocês passem, que vocês tenham um olhar pedagógico para levar para a escola uma proposta de projeto, um evento para acontecer, ou quem sabe trazer a turma para sentir alguma coisa, tá? E aí a minha proposta é, venham, né? Mas não só com a escola para sentir como é o parque, como é o Hopi Hari, mas venham com o projeto do Educare. Chega, como vocês fizeram aqui, 1 hora antes, né? Ou para estar aqui no teatro às 10 horas, para assistir a nossa aula. Porque assim, ó, para falar um pouquinho mais... só para ver que se não dá errado alguma coisa, não é coisa de professor, né? Então assim, ó, qual que é o objetivo da nossa aula em si, né? Tá bom, já escolhemos as ciências da natureza para falar durante a aula do Educare, né? E é claro que a gente não vai dar uma aula de qualquer jeito, né? E aí se a gente pensa num projeto pedagógico que o parque quer oferecer para as escolas, a gente tem que estar embasado em quem, né? Aonde? A nossa legislação, né? O que rege aí o que são as escolas hoje, que é a Base Nacional Comum Curricular, certo? A nossa BNCC. Já que a gente escolheu a ciência da natureza, e aqui eu vou fazer aquela coisa chata, né? Que é o ler o slide, mas para quem já leu a BNCC, eu garanto que todos aqui já leram mais de uma vez até, mas a gente não tem isso decorado, mas tá lá, né? Ó, um dos papéis da ciência da natureza é o quê? Assegurar aos alunos de ensino fundamental e médio a capacidade de compreender e interpretar o mundo, aprimorar os seus saberes
e incorporar de modo significativo o conhecimento científico. É isso que diz na lei, tá? Agora, como é que o aluno vai incorporar, né, que ele vai entender, que ele vai aprender de modo significativo o conhecimento científico, se ele não sabe o que é o conhecimento científico? Tá? Então, quando a gente começa um curso, é a minha primeira aula lá, no primeiro ano do ensino médio, eu chego para o meu aluno e explico para ele o que é a física. Porque ele tem que saber o que ele está estudando. Não adianta você chegar lá e falar assim, agora a gente vai estudar os movimentos, V igual a delta sobre delta T, aquilo não faz sentido na cabeça do aluno. Então, para a gente ensinar alguma coisa, ou essencialmente para a gente aprender alguma coisa, a gente tem que saber sobre o que está sendo dito, tá? Então, como que eu vou ensinar ciência para o meu aluno se ele não sabe o que é ciência, tá? Então, quando a gente fala de processo científico, aprender um método científico, aprender o que é a física, o que é a biologia, o que é a química e as outras áreas do conhecimento, eu tenho que apresentar para o meu aluno o como é fazer ciência, o que é fazer ciência, né? E uma das principais, né, na verdade a primeira etapa do processo científico é a da observação, né? Então, quando a gente fala em ciência, observar é importante. E aqui, na aula do Educare, meu negócio está falhando aqui. Na aula do Educare, a gente tem um dos objetivos principais da aula é despertar no aluno a capacidade de observar, tá? Mas o observar no sentido científico da palavra, não do português. Observar, estou vendo alguma coisa, tá? Então, o que é fazer uma observação na ciência? Né? É a partir dos meus sentidos, eu adquirir uma informação. Né? Pode ser a partir dos sentidos, tato, olfato, paladar, visão, audição, ou a partir de um instrumento de medida. Né? É fazer uma observação. Eu estou vendo isso, é dessa cor, posso usar um instrumento, ou levou tanto tempo para acontecer, isso aqui tem 20 centímetros de comprimento. Né? Então, a etapa da observação ela é muito importante. Né? E a ideia da aula do Educar é despertar no aluno a observação. É, por exemplo, eu estar aqui agora, né? Eu ter uma aula com a professora lá, e é óbvio que dependendo da série que o seu aluno tá lá no terceiro ano do ensino médio, ele já ouviu lá na sala de aula o professor dele falar sobre aquele assunto, mas eu estou revendo aqui com eles, né? Mas eu estou despertando neles a capacidade da observação, para que eles saiam por essas portas aí afora, e enquanto eles estão curtindo as atrações do parque, eles falam, nossa, a professora falou aquilo, nossa, eu estou vendo aquilo, né? Quantas vezes, e eu que já desfrutei aqui das atrações do Hopi Hari com o meu olhar pedagógico, eu estou lá na fila, por exemplo, da Girandamundi, ali na roda gigante, e aí eu vejo o pessoal reclamar, estou esperando na fila. Mas também, né, eles não colocam gente em todas as casinhas. Por que não enche isso logo? Tem carrinho vazio, aí a Girandamundi está rolando, né? Então, se eu digo para o meu aluno, olha, né, que aquilo tem uma lógica, porque o brinquedo tem que ter uma distribuição de peso, não pode entrar em casinhas consecutivas, né? Existe uma lógica matemática de como entrar, a gente consegue até calcular o tempo, né, que a pessoa vai esperar na fila ali, dependendo de quantos carrinhos eu encho. Então, isso tem um motivo por eu não lotar o brinquedo, né, para o brinquedo rolar e garantir a segurança das pessoas. E aí a pessoa não vai reclamar se ela está esperando na fila porque eu não coloco gente em todas as casinhas, porque ela sabe o porquê daquilo. Ou não vai reclamar, nossa, essa água do Rio Bravo está muito verde, né? Eca, que nojo. Né? Por que a água está verde? Né? Não é uma água própria para o consumo, mas, né, não é uma água poluída. Né? Está verde por causa de alga. Algas verdes não crescem em ambientes poluídos, é uma água limpa, né? Se não fosse limpa, a alga verde não cresceria. Né? Então, assim, tem algumas informações que se o aluno tem, antes de curtir na hora ali, o parque ele fala, olha, a professora falou aquilo, eu estou vendo isso. Então, a ideia da aula é isso aí, ó, é falar para o aluno, gente, olha, a física está aqui, a biologia está aqui. E aí depois eles vão, durante, né, as atrações do parque, falar, nossa, olha, isso está acontecendo. Então, a aula ela tem essa finalidade de despertar a capacidade de observação, tá? E aí não tem nada melhor que a gente aprender significativamente alguma coisa se a gente está lá interagindo diretamente com essa coisa, né? Não tem aprendizagem mais significativa do que essa. Quer ver? Vamos fazer um exercíciozinho aqui, ó, de observação. Pium. Ai, que fofinho. Quem é esse? Pinguim. Isso é um pinguim, né? Bom, vamos praticar aqui a observação científica, né? É claro que como eu estou mostrando uma foto, aqui a gente pode observar algumas coisas. Bom,
Isso é um animal, é um pinguim. O que a gente pode observar desse pinguim? O clima que ele está, que é o clima frio. Questão do clima aí. Bom, se aqueles são de clima frio, a gente até pode observar isso daí, que sei lá, aparentemente aqui ele está num solo branco, né? Aparenta ser neve, aqui em volta é água, mas bom, animais de clima frio. Ele é preto e branco, tô vendo a cor. Ele está equilibrando. Tá. Ele tá. Aqui ele está com as asinhas abertas. Eu posso falar que ele está se equilibrando? Sim. Isso já seria o que a gente chama na ciência de uma inferência, né? O que a gente observa? Ele está com as asas abertas. Isso é uma observação, né? Se ele está se equilibrando ou se ele está só posando para foto, o que ele está fazendo? Isso aí é uma conclusão que a gente tira a partir daquela observação, né? Então não está na foto ali que ele está se equilibrando. Então isso não é observar, isso é inferir, né? O que é uma observação? É eu tirar uma informação direta daquilo que eu estou vendo. Eu posso ver, sentir, ouvir, né? Medir com algum instrumento, mas a inferência é uma etapa que vem depois. É uma conclusão que eu tiro daquela observação, né? Então se ele está se equilibrando ou não aqui, a gente pode até inferir. Ele está com as asas abertas. O que mais? Circular? Bom, não sei. Bom, eu vou colocar aqui uma observação, ó. O fundo é azul, né? Pode ser que seja água aqui, não sei, né? Mas, ó, tudo bem com essa observação? Os pinguins têm asa, mas não voam, né? O pinguim tem asa, não tem? Aqui, ó. Tem, né? Ele é classificado aí no mundo animal como ave, né? Então, a minha pergunta é claro que, né, muitos dos senhores e senhoras aqui presentes sabem a resposta a essa minha pergunta. Vamos pensar na cabeça do aluno, né? O aluno se depara com essa informação. Olha, o pinguim tem asa, mas ele não voa. Por que ele não voa? Para que ele tem asa? Né? As nadadeiras dele, para ele poder nadar, não é isso? Então olha só, né? O professor está dizendo assim, essa asa aqui, o que eu preciso, né? Ó, só olhando para essa foto dizendo que o pinguim tem asa, mas ele não voa, eu respondo a essa pergunta aqui que eu estou fazendo? Não. O que eu preciso para responder essa pergunta de modo significativo? Ver a utilidade da asinha dele. Eu preciso fazer alguma coisa mais. Eu preciso de uma nova observação, né? Então, como é que eu tenho uma informação melhor? Como é que eu garanto uma resposta a essa pergunta? Como é que eu garanto uma inferência? Uma boa inferência? Como que eu garanto isso? Eu vou lá, eu pego assim, então vamos lá no Polo Sul, vamos ver o que o pinguim faz, né? Então, olha, quando eu dou uma questão na minha prova de física, a montanha-russa tem uma altura tal, qual é a velocidade que o carrinho chega? Pô, é legal, é interessante, mas vamos lá no Hopi Hari para ver, vamos sentir o que é o brinquedo. O aluno vai se ligar melhor, porque não tem melhor observação do que estar no local vendo e interagindo. Então, se eu vou lá e eu olho no habitat natural do pinguim, eu vejo que o pinguim é um animal que come peixe, por exemplo. E para ele comer o seu peixe, ele tem que mergulhar na água. Então se ele provavelmente a asa serve como uma nadadeira, não é exatamente uma asa, né? Então é uma asa que desempenha a função de nado, tá? Então, quanto melhor a observação, melhor a qualidade da inferência que a gente tem. E não tem melhor observação do que a gente estar no ambiente local para interagir e ver o que está acontecendo ali, né? De fato, na montanha-russa, no brinquedo que eu tô lá, né? Então o aluno vai sentir aí e viver as experiências dentro do Hopi Hari aí, com todas as sensações e observações que ele pode ter, tá? E aí, mais especificamente, então, a gente falando, né? Hoje a aula acontece, então, como eu falei para vocês aqui, dentro do teatro, em torno de 40, 45 minutos aí de aula, e a gente recebe ensino fundamental e médio junto, tá? Aí você fala assim, professora, mas dá certo? Dá, né? A gente tem uma abordagem essencialmente conceitual, tá? A gente fala dos conceitos, eu vou explicar daqui a pouquinho, né, quais são os assuntos específicos desenvolvidos na aula, mas a gente, né, como eu falei, lá na parte da física, eu não vou chegar para o aluno não ter essa, né, eu coloco essa meme da Nazaré que ficou famoso, mas assim, o aluno não quer estar aqui calculando coisas, certo? Então eu vou falar lá de uma energia potencial gravitacional, de uma energia cinética, mas de forma qualitativa, vou explicar o que é o conceito, não vou pedir para ninguém calcular nada.
É óbvio que se o professor de física lá da escola quiser desenvolver melhor o projeto ou aquele assunto, ele fica à vontade, né? Vai explorar dentro da sala de aula o que ele acha necessário. Mas aqui, né, no ambiente do parque, a gente não entra nas equações, em situações mais complexas, então todos conseguem acompanhar de maneira efetiva a aula sem problema algum, né? Então sim, a gente recebe ensino fundamental e médio junto, tá? Nos finais ali do fundamental com o médio, né? Então a gente não tem nenhuma fórmula, é claro, eu forneço para o pessoal alguns dados técnicos dos brinquedos, tá? Altura, velocidade, alguma coisa de peso, só porque são informações às vezes impactantes assim, interessam aos alunos, mas não tem nenhuma equação que a gente se envolve não, tá? Então só para vocês saberem mais ou menos como é que rola a aula, não tá nessa sequência aqui que eu mostro, tem uma sequência lógica de acontecimentos, tá? Mas a gente aborda aqui em física o tema da conservação da energia, né? A Montezum é essa montanha-russa que a gente vê logo, né, ao chegar aqui no parque ali da rodovia, e eu falo um pouquinho do Catapult também, que é a montanha-russa que tem no looping, tá? Então a gente explora os conceitos de conservação da energia dentro da física, falando das duas montanhas-russas, e especificamente aí no caso da Montezum, a gente fala também entre no assunto de dilatação dos corpos, tá? E aí mais ou menos a gente permeia os assuntos respondendo algumas perguntas aí, de, por exemplo, né, no caso da montanha-russa, como é que o carrinho anda se ele não tem motor, né? Então a gente explora aí dentro da física essas questões aí, e em relação à dilatação dos corpos a gente explica por que a Montezum ela é feita de madeira e não de aço como as outras montanhas-russas por aí, né? Bom, em física ainda a gente entra um pouquinho na ótica, tá? A gente fala do olho humano, então fala dos aspectos biológicos da estrutura do olho humano e como que se dá o processo de percepção das cores, né? Isso tem muito a ver com técnicas cinematográficas, né? Essas aqui são fotos de um espetáculo que acontece aqui no Teatro de Camila, que é o Alice do País Mais Divertido do Mundo, né? Então é um espetáculo que tem bastante cor, envolve aí, e a gente vê no terceiro ano do ensino médio muitos alunos que têm uma vontade de fazer esses cursos de mediologia, né? Eles são pessoas inseridas no mundo digital, né? Então querem fazer técnicas de cinema e no curso de cinematografia ou qualquer área aí envolve muita ótica, então por isso que esse assunto também aparece na nossa aula. E por último, a gente explora também alguns aspectos da biologia e fala, né, um pouquinho das sensações, dos mecanismos fisiológicos que estão relacionados com o medo, né? E por que o medo? Porque às vezes o aluno está lá na fila da hecatombe e, ai, olha só, tô suando. Ai, tô passando mal, ele entrou no brinquedo ainda e já tá passando mal, né? Então ele tem que saber que isso é normal também, porque ele já se deparou com aquela situação de medo, né? Então a gente explica biologicamente, né, por que a gente sente medo, o que o corpo sente, né, quando a gente se depara com uma situação de medo. Então é importante para o aluno ele saber que, ai, nossa, aquele embrulho de estômago que ele tem logo na fila do brinquedo, que aquilo é normal, né, porque ele já se deparou com aquela situação. Então saber que ele não está passando nada de diferente também é importante para a gente conhecer o corpo e tudo mais. E isso é também uma das coisas que estão lá no desenvolvimento das habilidades e competências da BNCC, né. Eu não vou passar aqui, mas se alguém tiver interesse, toda essa aula ela foi desenvolvida e os distribuidores apresentam um documento para vocês na hora de fechar com o Educare, né? Mas tem lá as habilidades e competências que podem ser desenvolvidas com a aula aqui do Educare, tá? Então isso aqui tudo eu tirei lá da BNCC, tá bom? Então aqui as do ensino fundamental, habilidades que podem ser desenvolvidas, do ensino médio, tá? Então, todos esses assuntos, é óbvio que tem novidade, a aula tem muita interação com os alunos, né? A parte de ótica lá, eu chamo alguns voluntários para subirem ao palco, a gente fazer uma dinâmica aqui de cores, tá? Então, ela é uma aula bastante interativa, em que o aluno também já começa se divertindo aqui dentro do teatro, tá? Então, era isso que eu tinha para dizer para vocês, né? Então, muito obrigada, deixo aqui. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma sugestão, alguma colocação a fazer, fiquem à vontade, tá? Se não, também fiquem à vontade de fazer igual o aluno faz. Vamos lá, peraí que a Vitória tem alguma coisa para dizer. O professor quer falar alguma coisa? Ô Vitória, no caso do Fundi 1, né? Porque tem aluno do Fundi 1 que vem, né? Eu sou Fundi 2, minha esposa é Fundi 1 aqui, né? Olha, a gente recebeu alunos de Fundi 1, tá? Inclusive na dinâmica que a gente fala sobre ótica, como é lúdica, né? A gente faz uma atividade com a percepção de cor, ela é
bastante lúdica, tá? Então, assim, eles acompanham super bem. Inclusive, nos voluntários, eu já recebi o pessoal do Fundi 1 aqui, né? Eles entendem bem, não tem problema algum. É que, assim, os assuntos, eles estão mais lá para anos finais, do Fundamental 2, ensino médio, né? E ensino médio. Então, os assuntos específicos estão na carga curricular do Fundi 2 ensino médio, tá? Mas se o aluno do Fundi 1 estiver presente, ele vai conseguir acompanhar a aula sem problema algum. Na verdade, a gente, né, tá pensando, talvez tenha algum evento específico só para os tiquitos ali, nos mesmos moldes, seriam educarem, mas voltado para o Fundi 1 também, envolvendo assuntos que compõem a carga curricular do Fundi 1 também. Mas não tem problema nenhum, a gente recebe Fundi 1 aqui também, mas os assuntos da aula são voltados para Fundi 2 e médio, tá? Então, tudo que a gente passeia ali é mais carga curricular Fundi 2 e médio, né? Ô, Vitória, só daqui, tá não? Só eu que passo vergonha aqui em cima? Bom dia, gente, tudo bem? Eu queria agradecer a presença de todos vocês aqui hoje. Conversem com o distribuidor da região de vocês, entendam como que é o projeto Educar e como que faz para agendar. E venham para o Hop Hari para esse projeto que é muito legal. E eu gostaria de pedir desculpas, que a gente teve um atrasinho aí de uns 10, 15 minutinhos. Não era para acontecer, mas agora vocês estão liberados, aproveitem o parque e um ótimo dia para todo mundo. Valeu! Aê! Danke! Obrigado!